Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores, que hoje recebe Pétala Gonçalves Lacerda. Pétala Lacerda nasceu em Caratinga, Minas Gerais, é pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e mestra em desenvolvimento social e políticas públicas. Foi diretora da Rede Municipal de Educação em Taubaté, na gestão do prefeito Bernardo Ortiz Júnior. Disputou a primeira eleição em 2020, sendo eleita a primeira mulher prefeita da cidade de Caçapava com quase 30% dos votos válidos. Pétala Lacerda, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios aqui na TV Tati SBT. Obrigada, agradeço ao convite, Fabrício, e todas as pessoas que estão podendo nos acompanhar. Eu acho muito importante o jornalismo, principalmente a conversa informal, porque é uma oportunidade das pessoas conhecerem um outro lado aí da vida pública, dos prefeitos, o momento que nós estamos em missão de cuidar de uma cidade. Prefeita, e a senhora disputou o primeiro mandato eletivo em 2020, foi eleita, mas já colaborava com a sociedade há muitos anos, há quase 5 décadas residente em Caçapava, fundou o Conviver, que é um espaço significativo para a evolução das pessoas com deficiência. Como foi essa migração do voluntariado para a causa pública no que tange ao executivo, a formação que a senhora obteve como educadora, implantada na cidade ao longo desse tempo com voluntariado e depois à frente do executivo? Assim, Fabrício, a minha história, ela é uma história de empreendedorismo, porque os meus pais são comerciantes, meu pai teve indústria também, e eu sempre fui envolvida em gestão. Quando o meu filhinho nasceu, ele nasceu com paralisia cerebral e em função disso, Deus, as pessoas falam, Pétala, fundadora do Conviver. Não, eu fui um instrumento de Deus, para Deus fazer aquela casa de amor e de acolhimento por meio do meu filho, o Augusto. Eu precisava, na verdade, ter uma formação, eu queria ter uma formação na área que pudesse trabalhar e desenvolver o meu filho. Foi quando eu, lendo um livro da Maria Montessori, que Maria Montessori é uma grande pedagoga, a gente sabe que tem aí toda uma teoria de desenvolvimento, de aprendizagem com ela, e aí ela descobriu que as crianças especiais, as crianças com deficiência, que ela falava na época, na verdade, o que elas precisavam eram das curas pedagógicas. E aí eu falei, eu já sei aonde que está a reabilitação. Ela está na clínica geral da reabilitação, que é a pedagogia. E ao longo dessa exitosa trajetória à frente do Conviver, a senhora deve ter sido convidada diversas vezes para exercer ou para disputar um mandato eletivo, né? Sim, muitas vezes. O que levou definitivamente a aceitar o desafio? Quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar. E eu estava fazendo o meu mestrado, a minha orientadora de mestrado, a professora Edna Chamon, ela foi convidada para ser secretária de educação do Ortiz Júnior. E na época ela me chamou, falou, Pétala, vamos comigo para você poder fazer um trabalho na educação infantil. E aí eu percebi, ali naquele serviço público, o quanto eu já sempre fui servidora pública nata, e também o quanto a política ela é uma ferramenta de transformação da sociedade. E Caçapava, 2020, eleita enfrentando a maior crise de saúde da história do pós-guerra. E como é que foi esse desafio? Chegar na prefeitura no primeiro dia e ver uma cidade, obviamente, conduzida com bastante exatidão no que tange as contas públicas pelo prefeito anterior, mas com tantos desafios à frente. Olha, eu lembro que o anúncio da pandemia foi em março de 2020. E eu tinha dado o meu sim para colocar o meu nome à disposição, meu nome à disposição para as pessoas poderem votar em fevereiro. E aí eu pensei, meu Deus, eu não vou voltar atrás porque palavra não faz curva. Pelo menos no meu berço, de onde eu venho, palavra não faz curva. Eu já tinha dado meu sim. E aí entrou a pandemia em 2020. Quando eu fui eleita, que comecei em 21, isso é uma coisa que passou sempre pela minha cabeça,
nossa, Senhor, você de repente me coloca nessa missão num momento tão difícil. Né? Porque assim, eu fui direto para o executivo, né? Nunca fui vereadora, nunca tive assim, um cargo eletivo, estava direto no executivo e enfrentando desafios que nem os prefeitos experientes sabiam como resolver. Né? Foi assim, apoiando com todos os prefeitos, né, do Vale do Paraíba, no Vale, que eles são muito unidos, e isso é muito bonito, e eu acho que é muito importante dizer para as pessoas, né, que o Vale do Paraíba tem prefeitos que trabalham numa sinergia. Eu tenho um amigo que fala para mim, né, quem ouve mais erra menos, então isso também é uma máxima que eu coloquei para mim na pandemia, quem ouve mais erra menos. Embora o cargo de prefeita, é um cargo muito solitário, né? Porque, embora você ouve muito, sim, a decisão, a caneta, o agir, o executar, né? Todo cargo de liderança e toda situação de liderança é solitária, né? Quantas vezes, como mãe, que você é líder de uma casa, ou pai, que é, de repente, o líder de uma casa, a gente é solitário. Enquanto você é diretora de escola, que você está numa gestão também, a liderança é solitária, porque você tem que tomar atitudes e decisões para o bem coletivo. Prefeita, esses dias conversando com a senadora Mara Gabrilli, né, ela dizendo que a mulher faz uma política de uma forma muito mais visceral, até pelo poder de gerar um outro ser. Né? A senhora sofreu algum preconceito por ser mulher à frente do executivo? Olha, a gente sempre sofre. Eu penso assim, que algumas situações são porque, muitas vezes, né, a forma como é organizada a sociedade, as pessoas nem sabem lidar, né, com uma mulher naquele momento. Algumas são culturais mesmo, né, de algumas pessoas que de repente têm posições assim, mas eu penso que é o desenvolvimento humano de cada um, não é? Cada um na sua história tem as oportunidades que teve, as situações que viveu. Então, assim, nós somos frutos da nossa história e, principalmente, até da história dos nossos pais, porque antes da gente nascer, a gente já tem uma história. Mas nas outras esferas de poder, junto ao poder executivo estadual, federal, a senhora sentiu alguma dificuldade? Como a gente é minoria, né? As mulheres são minorias, um pouco de dificuldade a gente tem. Mas eu sempre me apego naquelas pessoas, né, aquelas pessoas da esfera, né, do deputados, governadores, que eu sei que tem aí um olhar especial para as mulheres, porque a gente tem. Então eu não fico olhando, não fico fazendo foco, sabe, em quem discrimina, em quem usa uma oportunidade para poder te enfraquecer, para te deixar insegura. Primeiro, porque eu não sou. E segundo, porque eu penso que a gente sempre tem que olhar o lado bom das coisas. E a senhora precisou mudar algum comportamento cotidiano no sentido de impor mais rigidez na sua liderança? Olha, eu acredito que se eu fiz isso foi algo intuitivo e até um pouco inconsciente, né? Porque eu sou uma pessoa conservadora, rígida, austera, né? A minha filha fala, mãe, ser sua filha não é fácil. Eu falo, não é mesmo, porque você tem que ser muito melhor do que eu. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com a prefeita de Caçapava, Pétala Lacerda. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. Passada a pandemia, 2023, 168 anos da nossa cidade Simpatia, a senhora apresenta um projeto
de obras por toda a cidade, né? Conseguindo recursos dos entes estaduais, federais, maximizando o orçamento municipal, aplicando em áreas estratégicas como educação, infraestrutura, arte, cultura, turismo. O que a cidade pode esperar desses próximos 2 anos do primeiro governo da prefeita Pétala Lacerda? Olha, Fabrício, 2021 foi um ano de buscar recursos, estava a pandemia, mas eu aproveitei e fiz toda a interface aí com o governo do estado, federal. 2022, ano de muitos projetos, colocar muitas licitações na rua, e 2023, o ano da entrega. A macrodrenagem da Avenida Brasil, por exemplo, né? É algo que eu consegui junto ao governo do estado de São Paulo, uma obra que há 40 anos a cidade espera, que é a Avenida Brasil. É a obra definitiva para acabar com as enchentes? Definitiva para acabar com as enchentes. É uma obra que ela é já pensada para daqui a 40 anos. O dimensionamento, né, das aduelas são todos pensados para daqui a 40 anos, já prevendo todos os loteamentos, tudo que vai acontecer na cidade, a impermeabilização do solo. Então, assim, é um projeto muito grande. Então, a drenagem da Avenida Brasil nós já começamos, ela está em etapas. A primeira etapa é ali na Estrada do Areieiro, que vai fazer... Qual o tempo de conclusão dessa obra? Olha, o tempo de conclusão dessa obra está previsto em 23 e até metade de 24. Só que é uma obra feita a céu aberto. Então, tem os intempéries da natureza. Né? Mas a previsão dela é até julho de 2024. E a senhora também está investindo fortemente na pavimentação da cidade, né? Sim, o programa Rua Melhor. Porque a malha viária da nossa cidade, ela precisava de um cuidado especial. Então, consegui, junto ao governo do estado, né, verbas que em torno de 15 milhões de reais não vieram para a cidade, foram disponibilizados, foram feitas as licitações. Então, 60 ruas no primeiro momento e tapa-buracos. O meu compromisso com a população era 10 mil tapa-buracos e 60 ruas. Nós já fizemos muito mais do que isso. A licitação ficou em 11 milhões. Eu queria fazer uma intervenção nesse momento. Pode. Esses recursos eles foram buscados em 2021 e 2022 e com a mudança de governo. O atual governo, Felício Ramute Tarcísio de Freitas, ele tem pactuado o que foi acordado anteriormente com os municípios? Sim, eu trabalhei para o Rodrigo Garcia, né, porque eu tinha uma preocupação muito grande com a mudança de governo e o desenvolvimento de Caçapava. Tá? Mas quando houve a mudança, né, o Tarcísio ganhou a eleição, o meu posicionamento foi o quê? Este é o meu governador, joelho no chão. Eu falei, Senhor, do mesmo jeito que você abriu as portas do palácio para Caçapava, né, num governo, abra no outro. Então, o Tarcísio é uma pessoa muito aberta. Felício, né? Aqui, nosso antigo prefeito, hoje vice-governador, tem um secretariado muito solícito e Caçapava tem as portas abertas no Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Eu tenho visto também a sua dedicação com a educação de Caçapava. Como é que é? A senhora está sentindo-se realizada como prefeita e educadora, conseguindo fazer esses investimentos? Olha, meu coração é dividido. Eu me sinto muito realizada, muito feliz, porque eu fiz investimentos pesados aí, né? Investimentos importantes na área da educação especial, na reforma de algumas escolas, eu tenho até aqui marcadinho, reforma de outras e tudo. Porém, eu comemoro, fico feliz, mas eu vejo quanto ainda precisa ser feito na educação de Caçapava. Então, assim, em todos os investimentos da educação. Eu recebi a secretária num outro programa, gostaria de recebê-la no Conversa de Bastidores, porque é uma iniciativa que ela vai além até da educação, né? Eu acho que a socialização, a integração como um todo do deficiente. Sim. Agora, eu também noto no seu governo, um governo que eu costumo dizer que é meio pedagógico, né? Porque você está constantemente, por meio das redes sociais e por meio de todos os meios de comunicação, expondo as suas atitudes, as suas ações e chamando a população para um governo colaborativo. Como é que você pensou essa estratégia? Foi uma coisa natural ou é uma coisa que foi exigida para o exercício? Eu penso que é intuitivo, né? Da minha pessoa. Eu acredito na transparência, no governo para pessoas
Eu acredito que todo mundo é um pouco prefeito. Então, quando as pessoas falam assim, prefeito, eu vou reclamar. Na verdade, a pessoa não vai reclamar. Ela vai contar a sua dor, a sua necessidade, né? E nós estamos construindo juntos uma cidade. E você está disposta sempre a ouvir? Sempre a ouvir. Estou sempre disposta a ouvir. Porque é só ouvindo que a gente consegue realmente fazer a diferença para as pessoas. Ô Pétala, um gargalo em toda a gestão pública é a parte da área da saúde, né? do pronto atendimento, das especialidades. Como é que você tem enfrentado? Né? Porque a saúde em Caçapava ela sempre foi deficitária de investimentos. Né? Por mais que o município aplique, ainda há uma reverberação não muito positiva, porque as pessoas precisam do atendimento à saúde de forma emergencial, né? Porque as dores são físicas, às vezes espirituais, às vezes mentais, né? E como é que você tem enfrentado? Eu vejo que você vai ao hospital nas madrugadas, tem estado nos espaços públicos, está ampliando a rede de atendimento em bairros da cidade. Como é que você avalia a sua gestão na área da saúde? A saúde sempre tem muito o que fazer. Eu penso que nós saímos assim, vamos dizer, do menos 10 e estamos aí no zero. Né? Nossa, prefeito, mas você avalia isso? Sim, porque tem muito a fazer. Porém, eu acredito que as pessoas em Caçapava, elas também têm que entender que Caçapava é uma cidade de baixa e média complexidade. Então, por isso que nós temos que recorrer às cidades maiores como São José e como Taubaté, porque o governo do estado, ele não viabiliza verbas para média complexidade na cidade. Como é que é a sua relação com a Câmara Municipal de Caçapava? A senhora atende todos os vereadores, alguns de vez em quando acusam a senhora de segregar determinados vereadores. Isso é verdade? Olha, a minha postura é de ouvir todas as pessoas, mas eu respeito quem respeita, não é verdade? Porque se a pessoa não respeita, fala mentira, ela tem um posicionamento que, a meu ver, não é um posicionamento que condiz com o que eu penso e o que eu acredito, né? Então é impossível o diálogo, porque você fala hoje ou agora com a pessoa e você sabe que daqui a 10, 15 minutos ela está na rede social falando mentira. Né? Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde em poucas palavras. Pode ser? Pode ser. Minha maior alegria como prefeita até agora foi? Poder cuidar das dores das pessoas em todas as dimensões. Meu maior desafio como educadora é? Fazer uma educação política e ensinar as pessoas que a política é ferramenta de transformação social. Contrariada, mas por respeito à institucionalidade do cargo, assim o fiz. Conviver com pessoas mentirosas. Quando eu quero estar mais perto de mim, eu vou à oração e aos livros. A Caçapava que enxergo além do que estou vendo. É uma Caçapava próspera, um recanto no Vale do Paraíba. Um lugar onde o turismo, a cultura e a educação, todas as áreas, saúde, são dimensões humanas respeitadas, mas principalmente com o desenvolvimento econômico que gere um desenvolvimento humano. Essa foi a nossa conversa com a prefeita de Caçapava, Pétala Lacerda. A gente volta no próximo programa. Os bastidores da notícia você confere aqui com exclusividade na telinha da TV Tati SBT.